Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento aprendendo com a Bíblia. De imediato eu quero lhe pedir, eu quero lhe convidar para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho para mais notificações. E se você gostou, deixe aí o seu joinha, vai nos ajudar bastante. E se você achou interessante e gostou, compartilhe para que mais pessoas possam receber esta palavra da parte de Deus. Neste momento eu estou aqui e o Senhor me relembrou um texto bíblico. E esse texto, esta história que eu quero narrar, é sobre Davi. Diz a Bíblia que Davi era um jovem, era moço ainda. Diz a Bíblia Sagrada que ele tinha apenas 16 anos. Diz a Bíblia que a estatura, o porte dele era miúdo. Diz a Bíblia que ele era pequeno e ele era diferente dos seus irmãos. Ele era ruivo. Diz o original da história da Bíblia que ele tinha pintinhas na cara. E o interessante é que ele estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. O interessante é que o pai tem compromisso. O interessante é que o pai tem promessa. O interessante é que o pai não se esquece daquele que cuida da obra, daquele que cuida das ovelhas. Como diz a Bíblia, no período que nós cuidamos da obra do Senhor, o Senhor cuida da nossa família e das nossas necessidades. Diz a Bíblia que Davi estava a trabalho. Diz a Bíblia neste exato momento que chega um dos seus irmãos e brada dizendo a Davi: Ei, Davi, o profeta está lá em casa e ele manda lhe chamar. E te digo mais, ele falou que ninguém vai se assentar na mesa para comer enquanto você não chegar. O interessante é que diz a Bíblia que Davi largou tudo e ele foi ao encontro do profeta. Tu sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que para o milagre ser gerado, eu aprendo que para a promessa ser gerado, eu aprendo que para mim viver o melhor de Deus, eu devo ser obediente e ter reverência à voz de Deus. Eu devo ser obediente à minha liderança. Eu devo ser obediente ao profeta. Eu devo ser obediente ao anjo da igreja. Não tem como eu ter um cargo, não tem como eu ter um chamado, não tem como eu viver o melhor de Deus se eu não sentar para receber, se eu não sentar para aprender, se eu não sentar para ouvir, se eu não ser reverencional à voz daquele ali que está sendo usado pelo Senhor. Tu sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Senhor tem promessa com aquele que adora ele em espírito e em verdade. Davi era diferente, não porque era um moço ou porque era pequeno, não por isso, mas Davi era diferente pela sua coragem. Davi fazia o que muita gente velha não fazia. Tu sabe por quê que hoje entre nós se levanta um pregador novo, se levanta alguém novo, os mais velhos começam a tirar pedra, dizendo que não tem experiência, que é fogo de palha, que é isso, que é aquilo? Tu sabe por quê? Porque eles não têm a coragem que Davi tinha. Eu quero profetizar que você é um Davi. Aleluia. Eu quero profetizar que Deus te escolheu. Eu quero profetizar que o Senhor tem o melhor para você e para o seu ministério. Continuamos na história. Diz a Bíblia que Davi chega. No período que Davi chega, diz a Bíblia que o profeta olha para Davi. E o Senhor brada no ouvido do profeta dizendo: Ei, vós escolhe, segundo o vosso conhecer, segundo o vosso querer, pela aparência, pela postura, mas eu olho para o exterior, eu olho para o coração, eu olho para aquilo que só eu e ele sabemos. Entenda que no período que você cuida da obra do Senhor, no período que você trabalha a Deus com excelência, Deus há de te honrar. Claro, não trabalha esperando a honra, trabalha por ser servo, trabalha por gratidão. Diz a Bíblia Sagrada que Davi está ali e o Senhor manda o profeta consagrar Davi.
Diz a Bíblia que Davi é consagrado. Davi agora ele tem duas coisas que são muito importantes. A primeira é o chamado. A segunda é a unção. Davi tem um chamado que vai ser rei. E Davi tem a unção de ser rei para quando ele ser, no caso, quando ele exercer a sua função como rei, ele ter a graça de Deus do seu lado. Diz a Bíblia, então, que Davi, moço, com 16 anos, ele tem um chamado e ele tem a unção. Ele tem uma promessa sobre a sua história, sobre o seu ministério. E o interessante agora, meu irmão, que depois que vem a unção, que ele ganha o chamado, a família se senta e se alimenta. E diz a Bíblia que depois Davi voltou para o campo. Como assim se ele era rei? Entenda que nós temos o chamado, nós temos a unção, mas para certas coisas, para certos departamentos, precisa ter experiência. Reconheça, Deus te prometeu que você vai ser um cantor. Enquanto você não é, continua jejuando, continua orando, continua recebendo de Deus. Deus te prometeu que você vai viajar, que você vai pregar. Enquanto essa promessa não se cumpre, continua aí estudando, continua lendo a Bíblia, continua escola dominical, continua aprendendo com quem sabe. Porque no momento que Deus te colocar no trono, é porque você está preparado para exercer a função que Ele te escolheu e que Ele te chamou. Então, irmão, tem gente que vem para a igreja hoje, amanhã quer pregar, amanhã quer ser pastor, né? Tem gente que aprende hoje os primeiros passos e amanhã quer saber mais daquele que está há anos. Claro, eu entendo que tem uns que vêm há poucos dias, mas já tem uma visão bíblica e leio bastante e acabo sabendo mais do que aqueles que já estão há tempo na caminhada. Mas o ver de Deus não é esse. O ver de Deus não é quem mais sabe, mas é quem mais vive. Nós devemos entender isto, que isso é da parte de Deus. Então, a minha mensagem é essa. Você pode ter o chamado, você pode ter a unção. Eu posso ter o chamado, eu posso ter a unção. Mas eu tenho que esperar o tempo para todas as coisas, porque o tempo ele vem. E o tempo traz maturidade. O tempo traz a experiência. E no período que você sentar no trono, você vai saber como lidar. No período que você sentar no trono, você vai saber lidar com qualquer problema que vinha a você. Porque ser rei não é para qualquer um, né? Ser rei não é fácil. Muitos querem ser rei, sentar na poltrona de rei, usar a coroa de rei. Mas a pressão que o rei enfrenta, eles não querem. Porque só vejo o lado bom da história. Devemos entender que tem os dois lados, ruim e bom. Que Deus te abençoe, Davi. Que Deus te abençoe, meu irmão. Enquanto a sua promessa não se firma por completo, continua no campo. Continua limpando a igreja, continua no ciclo de oração, continua na escola dominical, continua aprendendo. Porque quando Cristo te botar no trono, é porque você está totalmente preparado para o teu chamado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.